Olá, mais um Atlantic Voices aqui da Atlantic Hub. Chegamos já na segunda edição. É um prazer a gente aqui trazer as vozes que fazem acontecer, os empresários, empreendedores, investidores que estão conosco, participam de alguma parte da nossa jornada. E hoje eu estou aqui com Daniel Dabé, sócio fundador da Ouvidor Digital. Daniel, obrigado por estar aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Eduardo Migliorelli, CEO da Atlantic Hub. Falo com vocês diretamente. Falamos com você diretamente aqui do Atlantic Station, que é o nosso hub de negócios e conexões aqui em Lisboa. Para quem quiser conhecer, vem tomar um cafezinho com a gente. Não é isso mesmo, Daniel? É isso aí, um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Legal. Então, como eu falei, as vozes que fazem acontecer aqui em Portugal, brasileiros, empresários de todo mundo que desenvolvem os seus negócios, e a gente traz aqui não é só para falar de coisa boa não, viu, Daniel? É para falar realmente sobre todos os erros, acertos, porque quem está ali escutando a gente quer saber de quem realmente fez acontecer aqui. E, Daniel, você é um cara que eu tenho muito orgulho, que eu vejo até todos os dias aqui com a gente no Atlantic Station, trabalhando aqui dia e noite para fazer acontecer. O Ouvidor Digital, lá do Brasil, que aqui é o Whistler On. Então, para o pessoal que está nos escutando aqui, para entender o que é o Ouvidor Digital, se apresenta para a gente e conta um pouco do seu negócio. Excelente. Bem, vamos lá. O Ouvidor Digital é uma solução de software as a service na área de compliance, RH, que ajuda as empresas a melhorarem seus ambientes, para ficarem livres de assédio, corrupção, qualquer conduta antiética. Então, a gente tem uma solução que é o nosso carro-chefe, que é o canal de denúncias, mas também trabalhamos com outros tipos de solução no âmbito de compliance, com due diligence, serviços de ouvidoria, tudo nesse âmbito que melhora a relação entre as pessoas, seus fornecedores, clientes, principalmente os funcionários dentro dos nossos clientes. Então, Daniel, quer dizer que toda empresa de qualquer tamanho que precisa, então, manter um compliance interno, tem, através do Ouvidor Digital, uma ferramenta para fazer todos os, como que eu posso dizer, relatórios, seus colaboradores internos e externos. E conta uma coisa, só está no Brasil, o Ouvidor Digital? Bem, para todas as empresas de qualquer porte, nós temos terceiro setor, serviços, nós temos comércio, indústria, desde empresas com 5, 10 funcionários até 70 mil funcionários na nossa base, sendo que o principal público são realmente empresas médias e grandes, que são realmente as mais interessantes. Bem, a gente não está somente no Brasil, tá? Desde 2021 a gente iniciou uma jornada para vir aqui a Portugal. Eu me mudei para Portugal, onde eu tive o privilégio de conhecer o Edu, logo no meu primeiro dia de Portugal, quando foi feito um evento organizado pela Atlantic Hub para a Apex. A gente participou de um programa chamado Startout Lisboa, que é feito pela Apex. Hoje ele tem até um outro nome, e a partir disso a gente conseguiu entender melhor o mercado, a gente conseguiu se conectar mais. A Atlantic realmente fez um trabalho de nos apresentar para as outras empresas, para outros empreendedores. Foi uma trilha que a gente pôde participar e iniciar esse processo de vir a Portugal. Para quem não conhece, a Apex faz um trabalho extraordinário através do anterior, como chamava antes, o Startout, que ela seleciona diversas startups de topo do Brasil para trazer aqui para a Europa, trazer para Portugal, onde até hoje a Apex tem uma sede, tem a casa da Apex Brasil aqui, junto com o nosso querido amigo Paulo Mateus. E a Apex traz para cá e tem o interesse de conectar essas startups com todo o ecossistema. E a Atlantic Hub é um braço. Nós, em 2021, 2022, a Apex nos chamou para ajudá-los e a gente fez um programa de matchmaking. Agora, é engraçado para quem está do lado da startup, não repara o trabalhão que deu, Daniel. Foram quantas? Não foram 10, não, foram umas 40 startups, que cada uma das 40 tiveram 4 matchmakers. E para que a gente conseguir os 4 matchmakers para 40 startups, vocês podem imaginar quanto de conexão que a gente teve que montar aqui. E foi muito bacana, Daniel, porque nós da Atlantic Hub, lá em 2021, nós estávamos no nosso Atlantic Station lá de Lisboa, num espaço lá com os nossos amigos Chitra e o Roman, do Grupo Marchinhal, no famoso Edu Hub, Que bom nome, Edu Hub, Mas foi muito bacana. E Daniel, me conta lá. Chegou então 2021, foi lá em novembro, junto com o Web Summit, e foi tudo tranquilo, tudo fácil, Posso imaginar. No papel é fácil, No PowerPoint é tudo muito fácil, mas a execução aí já a história é outra, A gente veio em 21, nos conectamos. O primeiro aspecto foi entender realmente se o nosso produto teria algum tipo de aderência aqui
no mercado europeu, no mercado português, né? Então foi um processo ali de conversar com empresários, com potenciais clientes, entender se o nome ouvidor digital faria algum sentido ou não, e notamos que ouvidor aqui em Portugal não faz o menor sentido, não tem nada a ver com o nosso conhecimento, né? Não, nada a ver. Então, também entender ali o time, né, do mercado, se estava ou não no tempo de aderir a uma solução de compliance. Então, foi toda uma jornada, né, de entender o público, de entender o momento, de fazer as adaptações necessárias no produto para que o consumidor pudesse entender, adaptações de mercado, de marketing. Não foi fácil, foi uma jornada muito, muito difícil, muito árdua para chegar. Porque até, Daniel, para quem está nos ouvindo aqui, a questão do tamanho das empresas aqui em Portugal, para quem não conhece, Portugal tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes. E aquela pirâmide, né, do tamanho das empresas aqui de Portugal, nós temos pequenas, grandes empresas, as médias empresas são um pequeno número, porque já foram compradas pelas grandes, e são muitas empresas pequenas, né, as microempresas. E no teu mercado, né, você falou que até a partir de 5 pessoas, seja colaboradores, já pode atuar. Mas a gente entende que, na verdade, são as empresas um pouquinho maiores ali. Para acessar o mercado, teve o Startout em 2021, aí você continuou aqui. Me conta um pouco a jornada de lá até hoje. Porque eu estou sabendo que você já está em grandes empresas aqui em Portugal, né? Sim, sim. Então, essa jornada a gente começa primeiro validando o mercado, né? E aí começamos a conversar com algumas empresas, construímos uma estratégia de marketing digital que acabou dando certo, e através dessa estratégia os leads chegaram, as empresas vieram, e nós construímos então um negócio, né? Não só um produto, mas realmente um negócio. Nosso nome a gente teve que mudar, né, de ouvidor digital para whistleblowing, né? Yeah. Então, dessa forma a gente criou uma marca internacional que poderia ser usada de forma mais generalista, né? Seja para Portugal, para Europa, para outros países. A visão já é global. Uma visão já global, né? Essa foi a principal intenção. E a partir disso, essa estratégia digital deu certo, conseguimos um primeiro cliente, era uma grande empresa aqui, é uma grande empresa de Portugal. Era um momento aqui, Edu, tem uma regulação que obriga empresas com mais de 50 funcionários a aderirem ao canal de denúncias, e eu peguei logo o início dessa regulação, então eu me antecipei, eu já estava sabendo que ela seria em algum momento colocada no ar, né? Eu não sabia quando, porque precisava de uma ação política. Essa ação política foi tomada em 2022, e aí teve essa onda de chegada de leads ao longo de 2022. Ou seja, você também fez uma análise aqui do mercado, que é essencial aqui, entendeu que existia uma tramitação acontecendo, que poderia vir a sair a qualquer momento. Você buscou estabelecer a sua empresa aqui de uma maneira mais correta, 21-22, percebeu a questão cultural até do nome, já correu para ajustar o nome da empresa, entendeu fatores culturais, é muito importante isso, né? E aí teve, essa questão da aprovação dessa lei, e aí foi uma abertura, né? Sim. Aí realmente, imagino que você deve ter tido uma enxurrada de interessados procurando vocês. E na parte, Daniel, de headcount, de equipa, aqui em Portugal pode contratar qualquer um, né? É muito fácil, né? Achar gente que faça sentido para a sua equipa, não precisa ser português, pode ter gente do mundo inteiro. Conta um pouco isso, porque a gente percebe isso muito no Atlantic Hub. As empresas que desejam vir para cá falam, não, Eduardo, é tranquilo, eu venho aqui para Portugal, levo a minha equipe do comercial já do Brasil, que já tem a manha, tem a artimanha, e vai lá e já sabe vender, não tem erro, vai dar certo, com certeza, né? É assim mesmo? Bem, eu vou trazer do meu ponto de vista do meu negócio, não posso falar que isso é para todos os negócios, mas para o meu definitivamente, né, o que fez a diferença foi trazer uma pessoa portuguesa, que está inserida aqui no tecido comercial, empresarial, que conhece, que fala a língua do jeito como eles falam, né? Não é certo ou errado, é porque em Portugal se diz o português de Portugal, que é muito diferente do brasileiro, e eles confiam em portugueses, em pessoas que também possam criar, né? A gente sabe que a venda não é só apresentar produto e preço, né? Você tem que confiar na pessoa, você tem que ter... CPF ou NIF, exato, né? Relacionamento. Exato, você tem que falar a mesma língua, você tem que entender, né? Você tem que se aprofundar nisso. Então, foi essencial quando eu fiz a contratação, né, de uma diretora comercial experiente, né, com experiência internacional também, então me ajudou não só para Portugal, mas também até outros países a partir de Portugal. Isso ampliou muito, né, a nossa empresa, a nossa expansão. E Daniel, me conta uma coisa, hoje vocês estão estabilizados aqui no Atlantic Station, em Oeiras, que de novo para nós é um orgulho estar aqui, nesse espaço que tem tantos empresários, empreendedores, investidores aqui, que a gente acaba formando uma família aqui de troca de experiências, que junto aqui temos eventos todas as quintas-feiras, desde o Atlantic Talks,
desde o Fale com um Especialista, que nós trazemos um speaker, um português ou um Tuga para falar conosco, com temas relevantes que vocês mesmos aqui que estão conosco nos pedem para trazer. E porque ninguém é de ferro e a gente quer mais é fazer conexão e trocar experiências, na última quinta-feira do mês, a Clara, que é a nossa head aqui da comunidade, monta aquele happy hour de conexões, que geralmente no verão a gente até faz aqui na praia de Santo Amaro de Oeiras, porque o nosso escritório fica aqui em frente à praia. Me conta um pouco dessa experiência, como é que está sendo agora, porque o Wisleon, me corrija aqui se eu estiver falando errado, quais são os próximos passos da sua empresa aqui, entendendo já esses desafios, ou ainda tem muito desafio aí por vir pela frente? Conta para todos nós. Boa. Bem, o principal desafio é conseguir entrar no mercado enterprise, né? A gente tem mais de 200 empresas atendidas aqui em Portugal, em Angola e algumas na Colômbia, mas são empresas médias, como você comentou, pequenas e médias, né? E o nosso interesse agora é realmente conseguir acessar o mercado de grandes empresas portuguesas. A nossa estratégia, então, ela muda para ter agora uma questão mais relacional. Já fizemos 3 eventos com essas empresas, inclusive você estava lá no nosso último evento. Vou até te interromper aqui, e até aproveita e dá uma pequena nota, como diz aqui em Portugal, a importância dos eventos, dos petits comitês aqui. Sem dúvida, porque aqui o mercado é um mercado pequeno, né? É um mercado que se fala muito, então se você consegue, é difícil a gente furar a bolha, né? Mas depois que a gente consegue entrar ali no relacionamento, se as pessoas têm uma boa experiência com a sua solução, você acaba construindo, né, a sua presença, o seu posicionamento, e dessa forma a gente tem se posicionado melhor, né? O nosso cliente de maior importância aqui em Portugal é a TAP, né, uma empresa portuguesa, do governo português, orgulho aqui de muita gente. Quem não conhece a TAP aqui, a Companhia Aérea Portuguesa. Exato, então isso também mudou muito, né, o nosso posicionamento, a nossa reputação aqui, né, em Portugal. Então é muito importante a gente entender, Edu, como que teu cliente compra em Portugal, né? É diferente, o processo de vendas é diferente, você tem que adaptar, você tem que entender, você tem que trazer gente boa, que saiba como as coisas funcionam para que tenha sucesso. Não adianta achar que a equipe do Brasil, né, como comercial, suporte ou coisas nesse sentido, vai fazer a diferença aqui. Ela faz, tá? Eu tenho equipe do Brasil trabalhando, tá? Sem dúvida, funciona, tá? Até certo ponto, né? Funciona para tecnologia, para software, mas mesmo assim a gente tem que também orientá-las e muito para que elas também possam fazer a conversão, né? Por exemplo, até para uma versão nova de software. Se não entender que aqui o português é de Portugal, ou se não validar isso com alguém, né, certamente teremos erros. Então, a equipa no Brasil precisa também se adaptar, né? Seja minimamente para aquilo que ela está fazendo, se propõe a fazer aqui. É uma grande vantagem a gente ter uma equipe no Brasil, né? Para equipe de engenharia, que são excelentes, a gente receber em euros, né, e conseguir pagar, ter uma despesa em reais, é o mundo ideal, né? Mas a gente tem que saber que é necessário, tá, fazer investimentos aqui locais, seja com parceiros, country managers, diretores comerciais, né? Algumas notas em euros a gente também tem que estar aqui no Hub, né, que é, sem dúvida, um ótimo local para conexões, né? Enfim, amplia e muito, né? Eu acho que para qualquer empresário que está aqui, além dos eventos que o Edu traz, é o networking, né, que a gente faz, a troca de experiências que a gente tem, isso acelera muito o nosso processo, né, de entrada e de manutenção em Portugal. E tem 2 pontos que você citou muito importantes aqui, da presença física. Muitos empresários aqui que chegam a nós aqui na Atlantic pedindo essa expansão, esse auxílio na expansão aqui para Portugal, dizem a nós, não, Eduardo, Benício, Thiago, meus sócios do Brasil, poxa, eu vou expandir o mercado, mas eu vou manter toda a minha operação no Brasil. Não, eu não preciso, já tenho tudo rodando lá, então só me ajuda aí a achar cliente aí que eu já fecho a negociação. Primeiro, o português é desconfiado. Então, ou você tem uma sede, um local para que você possa convidar o seu lead qualificado que você vai fechar, você tem que trazer ele, convidar ele para conhecer o seu escritório. Porque o português, o que ele pensa? Poxa, essa empresa brasileira, ok, tem um bom serviço, tem um bom produto, mas e se der um problema? Aonde que eu vou bater a porta? Então, aí que entra esse nosso escritório aqui, para que vocês possam colocar a sede de vocês aqui em Portugal. E outro ponto, que eu também reparo muito, Daniel, diferente de vocês, é empresários vindo para cá querendo colocar a goela abaixo o seu produto aqui nos leads, nos clientes aqui de Portugal. Primeiro de tudo, pessoal, é importante vocês entenderem as dores de quem está cá, para entender se o seu produto ou o seu serviço realmente vai solucionar essa dor.
Porque quando a gente trabalha aqui na Atlantic Hub, até do lado aqui do Daniel, a gente tem que entender primeiro o que o produto ou serviço oferece, a gente vai entender se essa dor que esse produto ou serviço soluciona, se essa dor existe, e se esse produto não solucionar a dor, vamos trabalhar junto para que a gente possa até ajustar, pivotar de alguma forma para que solucione. E aí sim, a gente ataca entendendo que qual é a dor desse cliente potencial para solucionar, e não tem erro. O cara vai soltar um sorriso gigante ali na reunião para que você possa assinar o seu contrato lá e fechar a sua venda. Daniel, estamos chegando aqui já no fim. Sempre no final é aquele ponto que todo mundo está aguardando. Qual que é a dica do Daniel Davés, sócio fundador da Ouvidor Digital, da Luiz Leon, pode passar para todos que estão nos ouvindo lá no Brasil ou all around the world, ou seja, que querem vir para Portugal. Dica número 1, valendo ouro aqui. Daniel, por favor. Escutem o Edu. Bem, mas sem dúvida, eu acho que a dica é, se você tem um negócio no Brasil, o Brasil é um país com muita oportunidade, não tem nada tão bom como o Brasil, que você consegue ter um produto, uma solução e escalar muito rapidamente, para todas as regiões. Portugal não é uma extensão do Brasil, Portugal é realmente um novo mercado que te permite depois acessar outros mercados. Então, a dica que eu faço e que eu dou é essa: entenda o mercado, entenda se o seu produto tem fit para Portugal, acho que a primeira coisa, entenda as dores, entenda se realmente o que você tem aderência para cá. Faça o para casa, volte ao livro, volte a escutar realmente o mercado, porque todas as experiências que eu vejo aqui também, e eu tentei fazer um pouco disso em alguns momentos e não deu certo, então escute o mercado, se adapte, comece pequeno, tem que começar pequeno para aos poucos ir ganhando um pouco de maturidade na operação. O tempo das coisas aqui é diferente, respeite Portugal, respeite as pessoas, respeite a cultura empresarial. Quanto mais você se adaptar, mais certo. Eu acho que a dica é essa, adaptação, A gente pediu uma dica só, olha quantas dicas vieram. Estava tentando aqui construir algo, mas eu acho que a adaptação é a dica de ouro, se for falar em uma palavra. Daniel, obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim aqui de mais um Atlantic Voices, segunda edição, com chave de ouro aqui. Obrigado a todos vocês que participaram. Daniel, mais uma vez. E fiquem com essas dicas, valem ouro. Obrigado a todos vocês.